Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Davi Cândido, aqui do canal Odonto com Café, faço no semestre de odontologia e a gente está aqui, pessoal, para estar trazendo mais um vídeo depois de muito tempo, né? A gente gosta de trabalhar aqui essa questão da anatomia dental, da escultura. Depois de muito tempo, agora a gente está voltando a nutrir o canal. Para você que não acompanhou as primeiras aulas, volta aqui na nossa lista de gravações. Tem desde o começo, a gente explicando o que é esmalte, cimento, dentina, polpa. A gente passa ali pelas dentições, né? Classificação. Enfim, FDI, enfim, todas as classificações. E agora a gente vai estar trabalhando a morfologia comum a todos os dentes. Esse slide aqui que vocês estão vendo na tela é referente ali ao último que a gente parou na última aula, muito tempo atrás. E a gente vai dar continuidade e nesse vídeo já concluir tudo que a gente tem aqui para falar. Pessoal, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. A gente está falando aqui de uma coisa bem comum que o cirurgião dentista precisa saber desde o primeiro semestre. Desde o primeiro até o 10º, até a sua vida profissional, que é os termos e posições dos dentes. A gente dando uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o apontador a laser, melhor. A gente tem aqui essa divisão, né, que a coroa e as raízes, elas possuem, aqui que a gente fala, né, no termo acadêmico facilita um pouco mais. Quando a gente quer descobrir alguma cárie, alguma coisa assim, a gente fala, tá no terço disto incisal aqui desse incisivo inferior. Quando a gente fala de molar, uma cárie, né, aqui no terço vestibular, né, na região mésio-oclusal. Facilita muito, né, aqui a nossa identificação. Aqui por vestibular, né, aqui na coroa, a gente divide no terço incisal, quando tratamos de dentes anteriores, né, incisal, médio e cervical. E em distal, né, aquilo que está mais distante da linha do meio. Central, né, a região do centro. E a mesial, aquilo que está mais próximo ao meio, ou seja, a sua linha média da face. Nos posteriores, vale o mesmo. Linha mesial, aquilo que está mais próximo à linha do meio. A região central e a região distal, aquilo que está mais distante, né? Por exemplo, essa região aqui, vamos supor, esse no caso é o primeiro molar inferior. Essa distal aqui, ela vai fazer ponto de contato, vai fazer aqui conjugamento, né? Conjugação com o segundo molar posterior e assim sucessivamente. E aqui no caso, olha só, ele é dividido em região oclusal, média e cervical. Cervical é aquilo que está mais próximo aqui à linha do colo, né? A linha cervical e oclusal, aquilo que está mais próximo aqui a parte, enfim, superior ali do dente, inferior à parte oclusal que a gente fala, a própria ponta, tá bom? Nas raízes, a mesma coisa vale tanto ali para os dentes anteriores quanto para os posteriores. As raízes, elas são divididas aqui em terço cervical, aquilo que está mais próximo à linha cervical, né, a linha do colo, terço médio ali da raiz, né, o terço médio radicular, e o terço apical. Não confundam, apical é aquilo que está mais próximo ao ápice da raiz, não tem erro. Aqui nos anteriores também vale a mesma coisa, terço apical. Aqui você vê no detalhe, olha só, a região proximal, né, dos dentes, aqui nos anteriores, dividido em região vestibular, aquilo que está para o vestíbulo, virado ali para o vestíbulo, né, para a região de lábio, de mucosa jugal, a região central, né, e a lingual, aquilo que está voltada para a língua ou para o palato, quando a gente está trabalhando aí dentes superiores. Aqui também você vê outra ilustração, mas também que vale a mesma coisa. Não vale a gente estar se prendendo tanto a isso. Assimetria, pessoal. Olha só, você vê aqui no título, morfologia geral de dentes permanentes. Assimetria. Assimetria é um fator que está comum a todos os dentes. Você encontra isso desde o incisivo até o terceiro molar. Esse fator da assimetria é comum em todos os dentes. Entretanto, olha só nessa imagem comigo. Esse aqui é um incisivo. Vamos pôr o incisivo central aqui. Você percebe, olha só, que a metade dele aqui, a mesial, que é mais pontuda, né? Por isso que eu sei que é mesial, isso aqui é um aspecto do incisivo, uma característica. A mesial dele ele é mais pontiaguda, um ângulo mais reto. Já a distal é um pouco mais abaulada. Você vê que ela é de uma maneira, né? E quando a gente olha a distal, a incisal dele é um pouco mais abaulada. Nessa ilustração aqui a gente vê, claro, uma montagem, né? Como seria o dente, se os dois lados fossem mesiais, né? Como seria? E aqui os dois lados distais. O que eu estou querendo dizer para você? Que é uma característica geral. O dente ele é de um jeito ali do lado mesial e de outro do lado distal. Os menos assimétricos, vamos assim dizer, aqueles mais parecidos, são os chamados incisivos inferiores, olha só. A gente percebe aqui que partindo aqui na linha média do dente, você não vai encontrar tanta diferença assim do lado mesial ou do lado distal. Eles parecem muito, são os menos assimétricos, entretanto, você ainda encontra sim alguma diferença. Olha só esse segundo molar inferior aqui, ó. Quando você passa uma linha aqui na linha média, você percebe que ele é bem parecido, afinal ele é tetracuspidado, né? Tem só esses sulcos aqui que separam. Eles são bem semelhantes. Quando a gente olha aqui esse segundo molar,
superior, a gente percebe passando na linha média, né, que é bem diferente aqui as cúspides. Então, esse é o fator comum, né, a assimetria nos dentes permanentes. Características gerais, esse slide no caso era para estar no anterior, né? Mas isso é o que a gente vai estar abordando, né? Cristas marginais, cúspides, tubérculos, arestas, a gente vai entender tudo que é isso. Você precisa entender isso para trabalhar na sua anatomia dental, na escultura, na dentística, enfim, na sua vida profissional. Quando você for trabalhar em restaurações, em facetas, você precisa conhecer a anatomia dental. É de extrema importância, é uma lei no código aí do cirurgião dentista, do odontólogo, a gente está conhecendo aqui todas essas referências. A gente começa pelo ponto de contato. Davi, qual a função do ponto de contato? Dentre as inúmeras funções que ele tem, eu destaco para você uma das que é a proteção da papila gengival. A papila gengival é aquela que a gente conhece, né, uma parte da gengiva, que fica ali entre os dentes. O ponto de contato, a gente acompanha aqui, ó, ele fornece a proteção dessa papila, que é uma região muito sensível. Pessoas quando começam a usar palito de dente, que acabam passando essa região, né, a fim de gerar alguns restos de placa, de alimento, eles agridem essa região que é tão sensível, você vê isso na periodontia, que elas começam a migrar devido à agressão tecidual. Ela começa a migrar no sentido apical e qualquer agressão que vier a ela, por alimento, por uso de palito, você começa a agredir essa região. O ponto de contato ele vem para proteger, para que o impacto alimentar de um alimento mais sólido não venha atingir essa ponta, essa papila interdental, essa papila gengival. Além disso, além dessa proteção, vai anotando, a gente tem também o fator de fornecer o correto alinhamento dos dentes. A gente olha aqui, ó, a gente vê nessa imagem, né, o ponto de contato aqui, nessa região um pouco mais incisal, mais oclusal, eles fornecem um alinhamento. Caso numa extração, não sei se você já pagou cirurgia, você perde um elemento, os seus dentes adjacentes, aqueles que estão do lado, eles começam a migrar para o local onde esse dente foi perdido. Por isso, no uso de um implante, de uma prótese, é indicado. Eles procuram, isso é fisiológico, um ponto de contato, estabelecer. Os pontos de contato dos dentes, você permanecer um dente na arcada, ele propõe, né, ele garante que você tenha uma boa oclusão, que você tenha todos esses benefícios, né, a longo prazo. Então, o ponto de contato, além de proteger a papila, ele também fornece o correto alinhamento aos dentes. Quando você perde o elemento, você deixa de ponto de contato, os dentes adjacentes eles migram para essa região onde você perdeu. É como está falando aqui, ó, fornece o alinhamento dos dentes, pois caso eles sejam perdidos, os dentes em questão sofrerão um deslocamento na direção onde o ponto de contato ele foi perdido. Cúspides. Tem gente que forma na odontologia e muitas vezes não sabe qual é o dente que ele é pentacuspidado, qual é o dente que tem a ponte de esmalte. Você conhecer as cúspides, você conhecer para que elas servem, é de fundamental importância. É como fala aqui no texto, são bases ali que estão soldadas ao dente em forma piramidal, que fornecem ali a trituração do alimento. É a cúspide que fornece você a sua propriedade de rasgar o alimento, de triturar, e é uma característica de estar presente tanto nos incisivos quanto nos molares, nos caninos e nos prés. Você diz, Davi, mas tem cúspide no incisivo central? Tem cúspide no lateral? Tem. Esses dentes são chamados de unicuspidados. Aquela ponta do incisivo central a gente conhece por cúspide. É uma cúspide, é aquilo que prende. Os incisivos centrais eles prendem o alimento. Aquilo ali é uma cúspide. Ela está presente no central, está presente no lateral, está presente nos prés e está presente, claro, bem mais evidenciado aí nos molares. Eles fornecem essa trituração, você consegue ali estar realizando, né, a formação do bolo alimentar na boca, então a cúspide ela tem essa grande função, né, para a gente estar acompanhando, e elas que fornecem, né, o ponto de contato com o antagonista. A gente conhece a chave de molar, a chave de canino, é esse chaveamento, esse fechamento entre cúspides. Tão importante a gente estar acompanhando. Crista marginal. A crista marginal ela anda assim, ó, lado a lado com o ponto de contato. Ela fornece ali um reforço para o dente. A função dela, uma das funções dela é manter ali o alimento na zona de trituração, na zona em que as cúspides ali elas estão em ação, né? Não deixe que o alimento escape aqui para a região de forno, então saia dessa região de mastigação. Essa é a função aí da crista marginal, né? Além de proteger também um ponto de contato. Se a gente reparar bem, olha só, onde está destacado aqui na imagem, esses pontos aqui das cristas marginais, coincidentemente, são os pontos de contato.
a gente tem aqui nos posteriores, ó, área de col, que é essa área onde a crista marginal ela se toca com a crista marginal do dente adjacente. Esse dente aqui, para você ir treinando, né, primeiro molar inferior. Por quê? Porque tem 5 cúspides, padrão, para você estar memorizando aí. Cristas marginais fornecem um reforço, né, para o dente, mantém ali o alimento na zona de contato e ainda reforça também o ponto de contato dos elementos. Eu acho que o vídeo está muito grande, né? Vamos parar por aqui. Eu vou gravar o resto da aula, mas vou soltar em outro vídeo e a gente acompanha dessa maneira, tá bom? Muito obrigado. Eu prometo não demorar tanto para postar os vídeos assim. A segunda parte ela vai sair, só que depois, para o vídeo não ficar tão extenso, né? Não cansar tanto vocês. Mas a primeira parte foi essa. Muito obrigado. Eu sou o Davi Cândido, do canal Odonto com Café, e agradeço muito a sua audiência até aqui. Um forte abraço e bons estudos!